Boa noite, gente. Tudo bem? Oi, pessoal. Sei que vocês estavam um pouco ansiosos com relação a essa live sobre a Lei 15.077, mas eu não podia fazer uma live sem ler todos os artigos, analisar, comparar com a legislação anterior, né? Porque ali tiveram alguns artigos que foram alterados. E aqui eu vou falar, ô Thaís, eu vou falar, tá? Então, o que eu vou falar nessa live, gente? Eu vou explicar a Lei 15.077. Essa Lei 15.077, ela veio da Rafa Ribeiro. Oi, Rafa, como que tá o coração pra posse? Tô ansiosa, mas feliz demais por ter conseguido ir pra Câmara representar as pessoas. Tô muito feliz, muito mesmo, porque eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho, porque eu tenho foco naquilo que eu quero, né? Que é representar as pessoas com deficiência. Então, o que as pessoas podem esperar do nosso mandato é muito trabalho, muita coragem, muita independência também para defender aquilo que eu acredito e muita justiça social. Um beijo, querida. Com certeza, Rafa. Nós vamos falar já quarta, que eu quero conversar com você depois. Beijo na Juscelia, gente. É uma advogada maravilhosa que mora na Bahia. Logo, logo eu vou ir te ver, Ju. E ela é uma advogada previdenciarista também, muito responsável com a pauta. Eu gosto de andar com pessoas que são responsáveis com a pauta. Sou PCD e tenho muito orgulho de você. Ô, Vicky, um beijo. Você tá convidada para conhecer o gabinete da inclusão na Câmara de BH. A partir do dia 1º de janeiro, vocês têm defesa de verdade. O que a gente não teve nos últimos anos, vocês vão ter. Vocês vão poder participar, inclusive, com sugestão legislativa, para a gente melhorar as legislações que a gente tem e para a gente fazer novas legislações que precisam ser feitas, tá? Vamos lá. Então, primeiro, o que eu vou falar nessa live hoje, né? Lei 15.077, de dezembro agora, que é a lei que veio da PL 4614. Beijo, Bruna, você é muito querida. Um beijo para todo mundo do Brasil que me acompanha, que estava torcendo pela nossa eleição. Saiba que vocês também vão ser representadas por mim, porque eu sempre vou trazer conteúdo aqui. Eu sempre espero inspirar outros vereadores a fazer a inclusão de verdade. Quero, inclusive, trazer, né, vereadores pra cá, pra eles conhecerem o dia a dia. Eu vou contar e vou mostrar tudo pra vocês que acontece na Câmara. Hoje nós nos reunimos em bloco. E o que é isso? Alguns vereadores se reúnem e eles... Ô, querida, pode ter um pouquinho de paciência, que essa live vai durar muito, tá? Então, os vereadores se reúnem em bloco e quando tem objetivo comum ali para defender as pessoas. E hoje surgiu esse bloco que chama Independência Democrática e que eu vou ser a líder e vou contar para vocês como que vai ser o nosso trabalho. Mas enfim, eu vou falar da Lei 15.077, vou falar da Portaria 1.249, do pente fino do INSS, que tem muita gente me mandando mensagem. Vou falar do decreto do salário mínimo e para quanto que o salário mínimo vai e se o BPC vai pro valor do salário mínimo a partir do dia 1º de janeiro. Mas eu vou começar primeiro pela Lei 15.077. Peço um pouco de paciência que eu vou ler
os artigos importantes que vocês precisam ter conhecimento sobre eles, tá? Vamos lá. E depois eu vou abrir para as dúvidas. Um beijo, Camila. Tô vendo muitas pessoas queridas aqui. Depois eu cumprimento vocês. Já vou começar na live. Vou falar da biometria também, gente. Vamos lá. Primeiro, o artigo 1º desta lei diz que é requisito obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios de Seguridade Social, documento com cadastro social, com cadastro biométrico, realizado pelo poder público, nos termos estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal. A biometria, gente. O que é biometria? Por que as pessoas têm me perguntado muito da biometria, e eu quero falar sobre a biometria e como que ela é feita, para vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá? A biometria, ela é uma tecnologia que confere, de fato, ali, a identificação da pessoa. Como que você vai fazer essa coleta da biometria? Como que as pessoas vão saber que é você pela biometria? Quando você faz a votação, ali no seu título de eleitor já tem a biometria. A biometria agora, deixa eu abrir a lei da biometria aqui que eu já vou ler para vocês. Peraí, deixa eu ver aqui, registro cadastro biométrico. Eu tô abrindo a lei, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem como é que faz essa biometria, tá? A biometria é uma exigência para manutenção e para solicitar o benefício assistencial. Para o quê? Para garantir segurança e autenticidade, para dizer que é você mesmo que está ali recebendo aquele benefício. Como que faz essa biometria, né? A biometria é o registro de características físicas únicas, como impressões digitais. Para o BPC, ela serve para evitar fraudes e assegurar que o benefício seja entregue ao titular correto. Quem precisa fazer a biometria? Todos os beneficiários que ainda não possuem registro biométrico do INSS, novos solicitantes do BPC. Para realizar essa biometria, você pode ir a um atendimento em uma agência do INSS ou fazer pelo Meu INSS. Dica importante para quem já recebe o BPC. As atualizações como a biometria são comunicadas pelo sistema ou por carta. Você vai receber uma cartinha na sua casa ou pelo seu sistema do Meu INSS. E aí eu vou explicar aqui para vocês como que era. Parágrafo único fala que o cadastro único coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a reduzir sua invisibilidade social, com vistas a identificar suas demandas. Não, peraí, gente. Peraí, corta essa parte aí que eu já tô pulando. A biometria é para identificar se é você mesmo o beneficiário. Como que você vai ser... como que é realizada essa biometria? Você pode ir até uma agência do INSS, mas se você já votou, se o seu filho vacinou, se o seu filho tá na escolinha, isso tudo serve como identificação, tá? Que ali existe um beneficiário do benefício de prestação continuada. Aqui eu tava falando do cadastro único, nós vamos mudar essa parte do cadastro único. Então, vocês vão receber um comunicado pelo seu sistema do Meu INSS. E se não for pelo sistema do INSS, aquelas cartinhas que chegam na sua casa, tá? Então, entra lá no Meu INSS, tem lá a parte biometria, beleza? Agora, nós passamos para outra parte. Aqui, ó. Nas localidades de difícil acesso, a gente inclusive questionou, né, essa biometria, porque ela não era acessível. E naqueles lugares de difícil acesso, as pessoas idosas, né? Como é que é?
nas localidades de difícil acesso ou em razão de dificuldade de deslocamento do requerente, uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência, uma pessoa idosa, por motivo de idade avançada, de estado de saúde ou de outras situações excepcionais previstas em ato do Poder Executivo, não será exigido documento de que trata o CAPT enquanto o poder público não fornecer as condições para a realização do cadastro biométrico, inclusive por meios tecnológicos ou atendimento itinerante. Então, se a pessoa mora em uma localidade de difícil acesso, se o poder público não oferecer acesso para eles, porque a acessibilidade é um direito e está na Lei Brasileira de Inclusão, tá lá no Estatuto da Pessoa Idosa, aí eles não precisam fazer enquanto não tiver ali o acesso na localidade. Então, o Poder Executivo ele tem que criar formas para que esta pessoa, tá? Para que essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, estas pessoas não podem ser prejudicadas em razão da incompetência do poder público. Então, o poder público tem que se virar para resolver. Para os programas ou benefícios federais de transferência de renda, prestem atenção, que utilizem o cadastro único para programas sociais do governo federal, deverá ser observado o prazo de 24 meses de atualização cadastral para concessão, manutenção do pagamento às famílias. Então, o que acontece? Se a pessoa não tiver com o seu cadastro atualizado em até 24 meses, ou seja, você tem 24 meses para atualizar esse cadastro. Se você não atualiza, eles vão suspender o seu cadastro. E lembrando, gente, hoje os dados, eles são cruzados. Hoje nós temos o CNIS, nós temos o cadastro único. Esses bancos de dados, eles se cruzam. Então, não dá mais para mentir. Esses dados, eles vão encontrar qualquer coisa errada que tiver no cadastro. E se você não tiver atualizado o seu cadastro, tá? Eu vou falar, gente, eu tô lendo primeiro a lei. O estoque de cadastros desatualizados há 18 meses ou mais de famílias integrantes dos programas ou dos benefícios que trata o caput desse artigo será objeto de cronograma de atualização específico implementado a partir de 2025. O que vai acontecer? O governo federal ele vai criar uma norma e vai falar, olha, vamos fazer um mutirão de atualização e vão chamar todo mundo para atualizar esses dados. Para fins de concessão ou manutenção dos benefícios que trata o caput, as famílias compostas de uma pessoa só ou a indivíduos, cadastro unipessoal, que residem sem parentes, a inscrição ou atualização do cadastro único deverá ser feita no domicílio da residência da pessoa, conforme prazos e exceções estabelecidas em ato do Poder Executivo Federal. Aqueles cadastros unipessoais, a pessoa mora sozinha, família unipessoal, ela vai ter uma visita em casa para conferir se ela mora sozinha de verdade, porque é isso que vai verificar se existe fraude nos cadastros unipessoais, tá? Nas localidades de difícil acesso ou em razão de dificuldade de deslocamento do requerente, por motivo de idade avançada, estado de saúde ou outras situações previstas no ato do Poder Executivo, não será exigida a atualização enquanto o poder público não fornecer condições para a realização. Então, quem mora longe, difícil acesso, não vai ter que fazer atualização enquanto o poder público não fornecer condições para a sua realização, tá? Um beijo, Luana, você é muito querida. O não cumprimento do disposto neste artigo implicará a suspensão do benefício, desde que comprovada a ciência da notificação.
Eu vou falar, depois que eu falar dessa lei, da portaria 1249. Lá fala de prazos de notificação do beneficiário do BPC. Eles vão te notificar para que você faça essa atualização em até 24 meses. Se você não fez essa atualização, eles vão te chamar. Se eles não, se você não comparecer e mesmo assim for comprovada a sua notificação, você vai ter o seu benefício suspenso. O disposto neste artigo não afastará processos em curso de revisão cadastral em função do disposto na legislação vigente. Artigo 3º. Um beijo, Mel. Artigo 3º. São as concessionárias, olha isso, de serviços públicos obrigadas a fornecer informações de base de dados de que sejam detentoras nos termos estabelecidos do ato do Poder Executivo, com a finalidade de aperfeiçoar o processo de verificação dos requisitos para concessão, manutenção e ampliação de benefícios de seguridade social. Gente, vamos lá. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando que as concessionárias de serviço público, todas que têm banco de dados, vão ser obrigadas a fornecer os dados nos termos estabelecidos no Poder Executivo Federal, com a finalidade de aperfeiçoar o processo de verificação. Quando eu falei com vocês que os dados são todos cruzados, eles estão fechando o cerco. Todas as vezes que tem uma discussão com relação ao BPC, eles criam mais instrumentos, e a LGPD, importante, eles devem colocar aqui nesse ato mencionando a LGPD, porque eles têm que ter o sigilo dos dados. Mas o sigilo dos dados, ele não impede, né, que eles tenham acesso à informação para melhorar esse sistema com relação à verificação de fraudes, por exemplo. A nossa amiga Melissa está aqui, eu vou até conversar com ela sobre isso. Quando essa avaliação, essa verificação, ela fica em... Aí, ó, dados manifestamente públicos não tem violação. Doutora Melissa, que é especialista em Lei Geral de Proteção em Dados. Então, dados manifestamente públicos não tem violação. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Artigo 6º, aqui, ó. Cadastro único para programas sociais do governo federal coletará informações que caracterizam a condição socioeconômica e territorial da família. Eu fiz uma anotação aqui que eu já vou trazer para vocês como era a questão do cadastro único e como ficou agora. Vamos lá. Como era? O parágrafo 6 falava o seguinte: o cadastro único coletará informações que caracterizem a condição socioeconômica e territorial das famílias, de forma a reduzir sua inviabilidade social e com vistas a identificar suas demandas por políticas públicas na forma do regulamento. Como ficou agora após a lei? Parágrafo 6º. O cadastro único para programas sociais do governo federal coletará informações que caracterizam a condição socioeconômica e territorial das famílias, a qual serão objeto de checagem em... Peraí, gente. Em outros bancos... O que foi, Prim? Princesa? Gente, só um minuto que princesa... Vem pra cá. Assustei aqui que ela gritou. Coletará informações mais apuradas. Então, antes era o seguinte: o cadastro único ia coletar informações que caracterizavam a condição socioeconômica e territorial das famílias, ok? Agora, o cadastro único coletará informações que caracterizam a condição socioeconômica e territorial
e serão objetos de checagem em outra base de dados. Então, mais um instrumento para verificação de fato dessa base de dados. Não vai ser somente o cadastro único. Agora, cadastro único, CNIS, todos os bancos de dados que o próprio governo tem, eles vão identificar se aquela pessoa é ou não uma pessoa que atende os critérios para receber um benefício, tá? Vamos lá. Agora, importante falar desse artigo aqui. Artigo 20, que foi algo que a gente lutou muito para que ele fosse retirado, né, da lei, para não atrapalhar as pessoas com deficiência, que são consideradas aí leve, mas que de leve não tem nada, e nem essa nomenclatura é utilizada mais. Então, vamos lá. Como que era o artigo 20? Parágrafo 2º-A, né? A concessão administrativa ou judicial do benefício que trata esse artigo, a pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação nos termos do regulamento. Lembra que tinha algumas pessoas falando que, nossa, nós entregamos o BPC para o governo. O governo agora tem o poder de fazer regulamento. Gente, vamos lá. Já existia o artigo 20 e ele dizia o que eu li para vocês. Olha o que estava escrito. A concessão administrativa ou judicial do benefício que trata esse artigo, a pessoa com deficiência fica sujeita à avaliação nos termos do regulamento. Já existia, tá? Da Lei de Loas. Parágrafo 3º-A. Agora, o que mudou? O cálculo de renda familiar considerará a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família que vivem sobre o mesmo teto. Aquele negócio que eles queriam passar de que aquele familiar que coabitava, que ajudava a família, mas que não morava no mesmo teto, caiu por terra. Agora é só quem mora no mesmo teto, a renda só de quem mora no mesmo teto, como era antes. Então, o que a gente conseguiu daquela lei que eles queriam, o governo queria incluir que mais pessoas que não moravam na mesma casa tivessem a renda considerada. O governo também queria que mais de um benefício na mesma família não poderia existir. Isso a gente conseguiu tirar também. Outra coisa que a gente conseguiu tirar, que é a questão dos imóveis. O governo queria que, se você tivesse um imóvel, algum bem no seu nome, você não teria direito ao BPC. Isso a gente também conseguiu tirar. E a gente também conseguiu preservar o conceito de pessoa com deficiência. E vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então, vocês viram que o cálculo de renda, ele vai ser considerado só daquelas pessoas que moram dentro da mesma casa. Aí vamos lá para aquela parte que algumas pessoas estavam questionando, né? Olha, doutora, mas e o 20, parágrafo 2A, que diz que a concessão administrativa ou judicial do benefício que trata esse artigo, a pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação. Que avaliação é essa? A avaliação A avaliação, o governo pode criar uma avaliação que tira direito. Primeiro, nós temos um princípio no direito, que é o princípio da hierarquia das normas. O governo, ele não pode chegar a criar uma norma e falar o seguinte: olha, agora quem é a pessoa com deficiência é aquela que eu vou definir, passando por cima da lei brasileira de inclusão, que diz quem é a pessoa com deficiência. Nayara, eu vou explicar, querida, como que faz a biometria. A biometria você faz pelo seu INSS, meu INSS.
Mas você só vai fazer pelo seu INSS se você não tem ainda a biometria. Você já fez a biometria? Você já votou? Você tem ali, você fez aquela impressão digital? Se você fez a impressão digital, você já fez a sua biometria. Você já votou com a sua impressão digital? Você já tem a biometria. Você pode conferir lá no seu INSS. Meu INSS, biometria, que você vai verificar se você fez ou não, tá? Que mais? CNIS é onde a empresa declara quando o trabalhador contribui? É isso mesmo. Cadastro Nacional de Informação Social. Eu vou explicar sobre ele, porque esse é um dos instrumentos de banco de dados que o governo tem para fazer o cruzamento. Então, vamos supor que você tem lá uma renda, mas que você acha que essa renda ela não é declarada, mas é por contrato. Aquela prefeitura, aquela pessoa que fez o contrato, ela recolhe INSS. Esse INSS, o que ele faz? Ele encaminha para esse banco de dados. E aí as pessoas sabem que você recebe alguma renda. E ela vai ser incluída no seu cadastro único, tá? Vamos lá. Então, eu estava falando da avaliação. A avaliação que eles estão mencionando aqui no parágrafo 2A, que foi um rebuliço nas redes, nossa, mas vocês tiraram 2B, ficou o 2A, que ficou a mesma coisa. Não, não ficou a mesma coisa, a gente não entregou o BPC para o governo, aqui fala em regulamento. E vocês estão lembrados que lá na época que a gente estava lutando, umas 2 semanas atrás, que a gente estava lutando, que o Duarte, que é o deputado federal lá do Maranhão, ele falou que nesse acordo do Senado, que várias pessoas questionaram, inclusive falaram, cadê, vocês viram esse acordo? Eu não vi acordo, ninguém assinou. Aí depois de alguns dias o governo foi lá e assinou, porque a gente sabe que isso acontece sempre em Brasília. Quem já trabalhou lá, quem já teve alguma experiência no processo legislativo, sabe que isso já aconteceu em várias oportunidades. Então, o que aconteceu? Questionaram, falaram que não tinha acordo, que esse acordo não existia, que estava todo mundo enganado. E aí, falaram que o governo ia tomar conta do BPC, só que existe lei federal. O governo tem que cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, que é desde 2015. A Lei Brasileira de 2015, é a Lei 13.146 de 2015, diz que a avaliação da deficiência será realizada, quando necessária, biopsicossocial. O que é isso? É uma avaliação realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E ela vai considerar o quê? O que essa avaliação vai considerar? Como que é a avaliação hoje? A avaliação hoje ela é médica e social. Ela vai avaliar lá o diagnóstico, vai avaliar a sua questão médica. E depois ela vai na sua casa, vai verificar a sua questão socioeconômica. Não é isso? A avaliação que a gente quer é a avaliação biopsicossocial, que a gente consegue fazer pela justiça, que é aquela que vai analisar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, considerando sempre a lei maior e o conceito de pessoa com deficiência. Aí eu peço, gente, que vocês compartilhem essa live aqui nesse aviãozinho para todos os grupos que vocês estão inseridos, pelo amor de Deus, que tem muita gente com dúvida. E eu estou explicando aqui um ponto muito importante, que é com relação a esse artigo, parágrafo 2º-A do artigo 20, que falaram que ia atrapalhar as pessoas com deficiência. Eu estou explicando que não vai atrapalhar as pessoas com deficiência, com base na lei. Então, vamos lá. O artigo 2º diz quem é a pessoa com deficiência, que é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,
que interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condição com as demais pessoas. E aí vem o parágrafo 1º e fala da avaliação biopsicossocial. Então, regulamento que eles falam aqui é da regulamentação da avaliação biopsicossocial, que a gente precisa que seja efetivada já nesses 6 primeiros meses de governo. Por quê? Porque a lei é de 2015. O grupo de trabalho da Câmara, o grupo de trabalho com a sociedade civil, ele já foi criado. Esse grupo de trabalho trabalhou muito tempo. Lá tem pessoas com deficiência profissional, de várias áreas, todas, para identificar todos esses critérios aqui e criar o melhor instrumento de avaliação biopsicossocial. E aí, o que nesse acordo ficou de fato confirmado? Ficou de fato confirmado que o Duarte vai ser o relator. Ele vai construir esse texto da avaliação biopsicossocial. Um ponto pra gente. Por quê? Ele é uma pessoa que entende, é uma pessoa que a gente tem acesso, é uma pessoa que a gente vai cobrar, é uma pessoa que vai nos ajudar, é uma pessoa que tem muito interesse que a avaliação biopsicossocial seja aplicada. Por quê? Porque é bom para todas as pessoas com deficiência. Beleza? Então, pronto. Então, parágrafo 2º A. Vocês entenderam? Artigo 20, parágrafo 2º A. Quando falarem com você que um regulamento vai ser superior a uma lei federal, você vai explicar para esta pessoa que nós temos um princípio básico no direito, que é a hierarquia das normas. E a lei federal, ela não pode ser contrariada. Um decreto não pode contrariar uma lei federal. Um decreto não pode ser contra aquilo que está na lei. Eles não podem criar um conceito novo, porque o conceito já está aqui. Vocês entenderam? Pronto, final. Com relação ao artigo 40, que eu quero falar aqui com vocês também. Ele já existia. Como é que era o artigo 40B? E como que ele está hoje? Né? Que algumas pessoas também entenderam que ele ia tirar direito e que ia ficar vinculado ao critério de avaliação. Então, vamos lá. Como que ele era, gente? Artigo 40B era assim, na lei. Enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei 13.146, a concessão do BPC à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e do impedimento que trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas, respectivamente, pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Já existia esse artigo. Então não tem uma novidade. Eles incluíram aqui no artigo novo o CID. Mas já incluíam nesse artigo 40, quando eles iam fazer a avaliação, já exigiam o CID. Agora eles querem que inclua o CID em um sistema. E aí eu vou ler para vocês. Agora o artigo 40 ficou o seguinte: enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação que trata o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, a concessão ficará, sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento, composta de avaliação médica e avaliação social, realizadas, respectivamente, pela perícia social e perícia médica do INSS, a mesma perícia que faz perícia médica e perícia social. Vocês estão lembrados que a gente quer uma avaliação biopsicossocial, a gente quer acabar com essa perícia médica e essa perícia social. Nós vamos fazer uma avaliação biopsicossocial, que junta tudo e inclui outros critérios, tá? Então, com
a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Ah, aí o que eles incluíram? Vocês viram que ficou aqui este fim igualzinho. A única coisa que eles incluíram é: será obrigado o registro nos sistemas informais utilizados para a concessão do benefício do Código de Classificação Internacional de Doenças, garantida a preservação do sigilo. Que era algo que a gente não queria que passasse. Por quê? Porque tem muita gente que não consegue o CID, né? Mas agora, o que fica claro pra gente? A gente precisa urgentemente dessa avaliação biopsicossocial. Urgente. Essa avaliação, ela tem que ser efetivada. Ela tem que ser instrumentalizada. Pra quê? Pra gente acabar com essas brechazinhas que criam pra gente ter que questionar na justiça. Antes, o que o governo queria? O governo queria tirar o nosso direito de questionar até na justiça. E não adianta vir aqui falar que não foi o governo. Foi o governo, sim. O governo federal, com ajuste fiscal, mandou para os líderes, para que os líderes apresentassem um projeto. Esses líderes apresentaram projetos que tiravam o direito das pessoas com deficiência. A comunidade se uniu. Eu inclusive, procurei muita gente, porque eu fui a primeira a ver esse assunto. Se uniu e o que nós fizemos? Buscamos apoio. Questionamos. Eu fiz aquele abaixo-assinado. Estava chegando a quase 100 mil assinaturas. Essas assinaturas, os nossos questionamentos, tudo aquilo que a gente fez, a gente deu publicidade, levou para os parlamentares e cobrou a eles consciência. E demonstrando para eles também que daqui 2 anos, né? 2 anos tem eleição. E a sociedade tem que acordar. Tem que acordar mesmo. E aqui eu não tô falando de governo A ou B. Eu tô falando que se qualquer governo tirar direito das pessoas com deficiência, é obrigação de toda a comunidade se levantar contra. E foi o que nós fizemos. Gente, o que é atualização unipessoal? Eu tô nervosa. Tá, eu já falei pra vocês. A atualização unipessoal é só se você mora sozinha. Você mora sozinha? Você mora sozinha? Se você mora sozinha, essa é a sua atualização unipessoal. Assiste a live desde o início que eu falei sobre isso. Realmente foi o governo. Queria acabar com o BPC? Sim. Eles vão ter acesso a contas bancárias em relação ao Pix? A gente vai saber com relação ao Pix do regulamento, porque aí eles podem criar regulamento, porque se não tem essa previsão legal, eles podem criar o regulamento, tá? Um beijo, professor Vinícius, que é vereador eleito também. Tô acompanhando o seu trabalho. Espero que vocês venham me visitar aqui em Belo Horizonte pra gente trocar experiência. Deixa eu ver o que mais. Mas quem recebe o benefício vai fazer perícia de novo? Não, gente, não vai fazer perícia de novo. Por quê? Porque vocês já têm declarado ali o CID, já tem declarado ali que estão dentro dos critérios. Você só vai ser reavaliada se a sua renda superar aquele critério de renda de 1/4 salário mínimo, tá? Já vi no Instagram hoje que vai ter o pente fino. Todas as vezes que sai alguma norma com relação ao BPC, o INSS faz uma norma. Isso não é novidade nenhuma pra gente. E eu vou falar sobre essa portaria assim que eu finalizar esta lei aqui, tá? Aqui tá falando também sobre o artigo 7º da Lei 14.601, que é da Lei do Bolsa Família. Infelizmente, cabe ao governo federal, através dessa Lei 14.601, desvincular, tirar o valor do BPC como renda para a concessão do Bolsa Família. Mas eles não fizeram isso. Então, lamentavelmente, as pessoas que recebem o BPC
não vão conseguir receber em conjunto o Bolsa Família. Porque o valor do BPC, ele conta como renda para fins de cálculo do Bolsa. O valor do Bolsa não conta como renda para fins de cálculo do BPC. Mas o do BPC conta. Então, na hora que eles forem analisar para te dar o Bolsa Família, eles vão te negar o direito, porque por ato do Poder Executivo não pode mais fazer... Não vai poder fazer esse abatimento do valor, tá? Ah, estão me perguntando se o Bolsa Família vai poder requerer empréstimo, né? Alienação fiduciária, linha de crédito. Aqui tem previsão, sim. Poderá, linha de crédito, poderá requerer, que trata a lei de 2009. Pode continuar, sim. O empréstimo para o Bolsa Família continua em vigência. Pode explicar novamente a visita unipessoal? Gente, não tem ainda a norma de como vão acontecer essas visitas. O que tem no artigo é que vão acontecer essas visitas para quem mora sozinho. Por quê? Eles querem identificar se você realmente mora sozinho. Mas não saiu a norma do Poder Executivo Federal falando, olha, em tais datas, os assistentes sociais do CRAS vão visitar sua casa em tais datas. Ainda não saiu. Quando sair, eu vou falar para vocês. Laila, essa visita unipessoal já existia? Já existia, mas ela nunca foi efetivada. Eles nunca efetivaram essa visita. E eu, inclusive, critiquei muito essa visita porque o efetivo do CRAS, das assistências, em determinados municípios pequenos, eles iam até conseguir fazer essas visitas. Mas em municípios grandes, como é que eles vão fazer isso, né? Eu não sei ainda como é que eles vão efetivar essas visitas das famílias unipessoais. Quem mora sozinho, quem não tem parente. Agora, gente, deixa eu ver se eu já falei de todos os artigos que eu precisava falar. Aí eu vou para a portaria e depois eu vou responder as dúvidas da caixinha, tá? Peraí, vamos lá. Então, eu falei do artigo 40B, eu falei da concessão administrativa, eu falei... da inclusão, da impossibilidade, será obrigatório, né? Falei do artigo 20, que na impossibilidade do registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal, né? Então, quem é o responsável legal na impossibilidade do requerente realizar o registro biométrico, será obrigatório ao responsável legal. Várias pessoas me perguntaram isso aqui. E outra redação do artigo 21B é que os beneficiários de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no cadastro único ou quando estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 24 meses, deverão regularizar a situação nos prazos contados a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento. E aí eu vou falar da portaria e vou falar dos prazos, que a portaria estabelece o prazo aqui desses 24 meses. Cadastro único, falei das coletas do banco de dados, que vão checar outras bases de dados, e algumas pessoas estão me perguntando qual base de dados que seriam essas. Hoje, todas as concessionárias públicas que eles podem requerer, né, de banco de dados, eles vão requerer para ter acesso às informações para apurar, de fato, se a pessoa precisa ou não do benefício. Deixa eu ver aqui mais. Bom, com relação à lei, é isso aqui que foi alterado. Lembrando, o que mudou? O que mudou, gente? O que mudou? Para mim, absolutamente nada. A única coisa que a gente tem agora é que cobrar do Poder Executivo que faça o mais rápido possível essa instrumentalização da avaliação biopsicossocial. É isso, não tem outra história. Não tem outra história.
Quais são essas bases de dados que nós vamos ter? O governo ainda não falou, ele vai falar por uma norma, uma portaria, aí ele pode regulamentar, ele pode falar, ó, tais concessionárias, eles vão ter que fazer o cruzamento de dados. Hoje nós temos o Cadastro Único e nós temos o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Assim que o governo criar essas normas, eu vou trazer essas normas para vocês, para explicar. Hoje, da forma que está, permanece o conceito de pessoa com deficiência, que é aquela do artigo 2º, permanece podendo ter mais de um BPC na mesma família. Eles não vão te cobrar que se você tiver um imóvel, eles não vão poder te tirar o direito de ter o BPC, porque esse imóvel não pode ser um impedimento de você receber o benefício. Então, isso aí não passou a Câmara, e aí tem muitas pessoas que depois vieram, mas fulano votou contra a PL. Lembrando que o projeto de lei 4614, existiam outras questões para modificar lá, não era só o BPC. A parte que cabia ao BPC, todo mundo que a gente procurou, né, os que estiveram mais próximos, a gente conseguiu aprovar as emendas, que foram essas que preservaram o conceito de deficiência, que preservaram o direito de você, que é uma mãe, que tem mais de um filho com deficiência, que tem um familiar e pessoa idosa, que tem o benefício, que você não perca o direito. Nós conseguimos manter, nós conseguimos também afastar aquela parte que eles queriam, que o seu imóvel fosse um impeditivo para você receber o BPC. Isso tudo a gente conseguiu retirar no texto da Câmara. Essa parte aí que foi para o Senado, que a gente conseguiu tirar também do grau de deficiência, saiu. Não é estabelecido pelo grau de deficiência, porque o artigo 40B já avaliava lá na avaliação social e na avaliação médica. Eles estão falando desse regulamento, que era um regulamento que já existia. Enquanto não estiver instrumentalizada a avaliação biopsicossocial, a gente vai continuar com esse pesadelo, que é a perícia médica no INSS, que vocês sabem que, lamentavelmente, a maioria a gente tem que questionar na justiça, e a perícia social, que a gente também tem que questionar. Quando a gente tiver a avaliação biopsicossocial, que é essa que eu li para vocês o que é uma avaliação que vai ser realizada por uma equipe multiprofissional, especializada para avaliar os impedimentos, os fatores, tudo isso aqui, aí nós vamos ficar melhor ainda, tá? Agora vamos falar sobre a portaria 1249, de 26/12/2024 do INSS. Vocês compreenderam todos os detalhes que eu deixei aqui para vocês? Tiraram todas as dúvidas? Ficou alguma dúvida para trazer para vocês? Tamires, tenho medo desses especializados. Será? Tamires, a gente não pode questionar algo que a gente não viu ainda. Então, eu tenho medo que tirem as pessoas com deficiência do direito. Agora, que coloquem o especialista lá, que não é especializado, a gente questiona, a gente muda. É igual quando a perícia médica lá no INSS, na Justiça Federal, ela não é feita por um médico especialista. A gente vai lá e solicita o especialista, né? Então, a gente tem que ter o direito, a gente tem que ter a oportunidade, tá bom? Não tem nenhuma dúvida mais? Me contem aqui, por favor. Dormiram tranquilos? Não mudou muita coisa. Não mudou absolutamente. Pra minha concepção, não mudou nada, né? Regulamento, coloquem na cabeça de vocês sempre. Regulamento não pode contrariar lei federal. Sou mãe de 4 autistas. Terei direito de receber de todos? Sim, porque o benefício de um não vai contar para receber o outro. Continua do mesmo jeito. A gente conseguiu tirar isso na Câmara, através das emendas. Eu fiz um empréstimo de 10 mil no banco. Tenho medo de perder o BPC. Ô, Vicky, querida, essa questão do empréstimo do BPC, a gente falou muito sobre ele na época do empréstimo. Infelizmente, não tem nenhuma garantia, né? Se você faz o BPC
você faz o empréstimo e tem o BPC ele não é permanente. É enquanto durar a sua condição de pessoa que está dentro dos critérios. Se perder, lamentavelmente, você vai ser cobrado de outra forma. Né? Deixa eu ver aqui. E quem tem carro? Continua podendo ter carro. Se você tem carro, se você tem imóvel, eles não vão tirar o seu direito. Se você tem um carro, se você tem um imóvel, você não precisa ficar preocupado que isso não vai ser impeditivo. Agora, quem tem TDAH? Continua do mesmo jeito. TDAH não é deficiência. Então, a gente tem que mostrar para o INSS que a pessoa ela tem impedimento de longo prazo para ela ser considerada uma pessoa com deficiência para receber o benefício. Assim como todas, a gente tem que enquadrá-la no conceito de pessoa com deficiência do artigo 2º, tá bom? No meu caso, eu recebo metade do Bolsa Família e tenho o BPC da minha filha autista. Eu não vou ter mais direito à metade? Vai ter direito à metade enquanto durar aqueles 24 meses. Porque vocês sabem que essa regra de proteção, ela permanece. A regra de proteção é que quando você tem um benefício assistencial aprovado, um BPC, e recebia o Bolsa Família, ele corta pela metade durante 24 meses. Depois acabou, tá? Aline, já respondi essa sua dúvida. A biometria é para o responsável quando a pessoa com deficiência ou a pessoa curatelada não conseguir fazer. Eu li aqui agora, já tá aqui tá aqui na live. Quem tá chegando agora, gente, assiste desde o início que vai entender, porque eu já falei sobre isso. Na impossibilidade do registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal. Então, cabe a vocês. Deixa eu ver, o que mais? Então, vamos lá. Portaria 1249, de 26/12/2024. O diretor de benefícios e relacionamentos com o cidadão, substituto do Instituto Nacional de Seguridade Social, no uso da sua atribuição, resolve, né, através do decreto 10.995, bem como consta o processo administrativo, resolve. Essa portaria estabelece, no âmbito do INSS, a rotina operacional para a realização dos benefícios de prestação continuada, o BPC, por motivo de superação de renda do titular ou do membro do grupo familiar, nos termos do artigo 21 da Lei 8.742. Então, essa portaria, ela estabelece uma rotina operacional para reavaliação dos benefícios de assistência por motivo de superação de renda. Para que essa portaria serve? Para verificar se existe ali uma superação de renda, se ultrapassou aquele 1/4 de salário mínimo ou aquela flexibilização realizada. Parágrafo 1º. A reavaliação dos benefícios serão realizadas por meio de uma tarefa, reavaliação de benefício de prestação continuada. Vai aparecer lá no meu INSS, o código, se for o caso de uma superação de renda. As informações utilizadas para reavaliação dos beneficiários serão capturadas, prestem atenção, por meio de cruzamento de informação do beneficiário e dos demais componentes do grupo familiar, em registro de base de dados oficiais. Aí tem um decreto aqui, lá de 2007, que provavelmente eles vão trazer uma nova regra sobre esses bases de dados oficiais. Quais são essas bases de dados? Os beneficiários serão informados via notificação bancária sobre a constatação de superação de renda do beneficiário. Então, por via notificação bancária, vocês vão receber uma mensagem falando: alerta de superação de renda. Gente, tomem muito cuidado. É só pela via bancária, a sua, que você recebe o seu benefício.
tá? Não vai ter link, que as pessoas vão começar a aparecer link aí depois dessa portaria. É o seu banco. Se o seu banco não te notificou, não te informou nada, via notificação bancária, você não precisa ficar preocupado, tá? Após 15 dias do envio dessa notificação, chegou a notificação para você lá no seu aplicativo, né? Na sua via bancária. Você tem 15 dias que será publicado o edital com relação dos beneficiários ou representantes legais que não tomaram ciência da notificação. Então, você tem, após 15 dias, um prazo para fazer a sua defesa. Aí o artigo 5º diz o seguinte: o benefício será suspenso após 30 dias, caso não haja nenhuma manifestação ou apresentação de defesa após a ciência da notificação ou da publicação do edital. Então, se você não teve ciência, se você não recebeu nenhuma mensagem de superação de renda, e vamos supor que aconteça deles suspenderem o seu benefício, você claramente consegue comprovar que suspenderam indevidamente seu benefício e pedir o restabelecimento, tá? O beneficiário ou do representante legal poderá apresentar a defesa nos seguintes termos: diretamente na tarefa de reavaliação do benefício, vai aparecer lá no seu INSS, se você for reavaliado, uma tarefa, reavaliação do benefício, ou REAVBPC, ou apresentar a sua defesa diretamente em uma agência da Previdência Social, sem a necessidade de agendamento prévio, por meio de atendimento espontâneo. Então, recebeu a notificação, você tem duas formas. Ou você apresenta a sua defesa diretamente no seu aplicativo, ou vai numa agência. Artigo 7º. Nos casos em que a defesa for apresentada em uma agência, o servidor deverá localizar a respectiva tarefa em nome do beneficiário e registrar a defesa na tarefa, anexando a documentação apresentada, se houver, sendo dispensada a realização de qualquer outra ação. Essa portaria é para falar que a superação de renda, ela vai ter um prazo de defesa de 30 dias. Você vai receber uma notificação e desta notificação vai ter um prazo, tá? A defesa será analisada por servidor vinculado à respectiva central de análise. As ações necessárias para reavaliar os benefícios serão coordenadas pelo serviço de revisão, operacionalizadas por meio de módulo específico. E o artigo 10 diz que demais regras e orientação estão estabelecidas no Decreto 6214 de 2007 e na Portaria de 2018. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. O que significa isso aqui, gente? Significa que mais um ano o governo, né, o INSS, através do INSS, a autarquia, né, que representa aí os benefícios, ele vai fazer uma reavaliação. Isso é normal, isso é todo ano, não é por causa desse projeto de lei, não é por causa dessa lei nova, é porque todo ano eles fazem isso. Todo ano tem esse benefícios para ver se tem alguém recebendo indevidamente. Pensão alimentícia conta como renda? Infelizmente. E isso é algo que eu quero, inclusive, levar para o Duarte, para a gente conseguir retirar esse valor de pensão alimentícia como renda. Porque pensão alimentícia não é renda. Primeiro que você tem que entrar na justiça, primeiro que você tem que ter uma luta imensa, e isso dá justificativa pro marido, pro ex-marido, deixar de pagar porque a pessoa recebe o BPC. Então, isso aqui já é algo que eu vou levar para o Duarte apresentar, para que o valor de pensão alimentícia
não seja considerado renda. Eu vou, inclusive, escrever esse projeto. Não seja considerado. Porque os pais que estão pagando a pensão estão usando como justificativa o recebimento do benefício, ao invés de ajudar a criança a melhorar da qualidade de vida, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar com vocês. O presidente da República já assinou o decreto do salário mínimo, que vai ser publicado amanhã, dia 31/12, último dia de 2024. O valor do salário mínimo, R$ 1.518, subindo aí R$ 106, 7,5%. Será publicado amanhã, 31, né, do 12, e o BPC continua vinculado ao valor do benefício, do salário mínimo. Então, o valor do BPC, a partir de 2025, é R$ 1.518, tá? 1.518. Gente, vocês compreenderam todos os assuntos que eu trouxe aqui para vocês? Ficou alguma dúvida? Porque se ficou alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Minha mãe recebe BPC idoso e meu filho BPC pessoa com deficiência. Moramos os 3 na minha residência. Corremos o risco de perder? Não, não corre o risco de perder um BPC, porque os 2 têm direito. Eu moro no fundo da casa de aluguel e tenho contrato de assistente social. Vim aqui, eu mostro o contrato? Sim. Se você mora em uma casa independente, se assistente for aí, você mostra. Eu tô morando no fundo, é independente, a minha conta de luz, de água, é tudo independente. Você Sou casada, mas estou separada. Como fica? Você precisa formalizar isso. Porque agora eles vão pegar no pé. Você precisa formalizar. Se você está separada, o meio para comprovação da separação é o seu divórcio. Olhei no aplicativo título. Lá consta que não tem biometria. Esse aplicativo é certo? Mas é bom você dar uma ligada, ir lá no TRE, verificar se já fez a... Você votou com a biometria esse ano? Quem recebe INSS negou para o meu filho autista. Um beijo, Marisa, tô morrendo de saudade. Em janeiro você me convida pro churrasco aí, que agora eu quero comer carninha. Quem recebe pensão alimentícia pode perder o BPC? Dependendo do valor da pensão alimentícia. Na hora que ela entra com o valor do seu grupo familiar, dividindo entre os moradores, somando com aquele valor de todos os membros, pode sim. Um beijo. Luana, você é maravilhosa. Obrigada, querida. O Pix vai contar como renda só se você receber um Pix todo mês. E o Pix alto. Calma, pessoal, teremos um gabinete para os ajudar a tirar as dúvidas. É isso mesmo. Não estaremos abandonadas de jeito nenhum. E aí, gente, quero combinar vocês. Convidá-los para ir lá no meu gabinete. Quem é de Belo Horizonte, fica à vontade. É um gabinete, de fato, de apoio para as pessoas com deficiência. É um gabinete acessível. É um gabinete de acesso a todos. E eu quero conhecer todos os meus eleitores. Eu quero ampliar também. Quero conhecer mais pessoas para que eu possa ajudar mais gente. Porque eu não estou entrando na política para ser mais uma, não. Eu estou entrando para fazer a diferença de verdade. Porque eu entendo que é uma missão na Terra, né? Eles vão vir na nossa casa? Não. Já vou juntar minhas perguntas e vou lá, com certeza. E nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos fazer vários encontros lá com especialistas. Nós vamos fazer muita coisa, vocês não têm noção, não. Eu posso perder o BPC por fazer o empréstimo? Não, porque
é uma autorização legal fazer o empréstimo, né? Existe uma lei autorizando as pessoas do BPC e do Bolsa Família a fazerem empréstimo. Como funciona a divisão de 1/4 de salário mínimo quando tem 2 pessoas? Doutora Lute, por desvincular a pensão alimentícia como critério de recebimento. Com certeza, Edith, você tem meu compromisso. Um beijo, Camila, morrendo de saudade, você também. A biometria do titular via TRE, faz o INSS, coloca o nome da lei de pensão versus BPC da Melissa. Com certeza. A biometria, ela é do titular, né? Mas como o titular não vota, o titular vai para a escola, o titular vacina. Na impossibilidade do titular realizar a biometria, vai ser do representante legal, tá? Unipessoal. Gilmara tá aqui, responde, mas eu não tô sabendo qual que é a sua. A senhora poderia morar aqui em Brasília, seria nossa deputada. Quem sabe, daqui 2 anos tem eleição de novo, vamos ver. Eu só vou se vocês me ajudarem. A melhor advogada de Salvador, ela é maravilhosa mesmo, Juju. Quando eu for em Salvador, eu quero conhecer essa mulher maravilhosa. Qual o prazo para fazer essa biometria? Ou quando entrar 2025, já vai analisando esse caso de biometria. Essa questão da biometria já está sendo cobrada, gente. Todo ano, as pessoas já estão sendo cobradas pelo próprio INSS a realização dessa biometria. Então, se você ainda não fez a sua biometria pelo TRE, se você não tem nenhum tipo de utilização dessa tecnologia, né, por meio da impressão digital, eu sugiro que você procure, né, a agência do INSS, lá no seu INSS, verifica se tem uma parte lá que diz biometria. Eu vou ver se eu faço um passo a passo e coloco aqui para vocês. Ou então eu coloco lá na comunidade. Vocês estão na minha comunidade? O meu canal de direito das pessoas com deficiência? Lá eu creio que vocês vão ter muito o que ler, porque eu vou postar muita coisa na comunidade. Eu votei com a biometria. Quem votou com a biometria tá ok. Quem recebe 2 PPC em uma casa continua do mesmo jeito? Já falei que sim. Pode ser do título? Sim. Quanto tempo demora para sair o resultado da perícia? Não demora, não. Normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte. Se tá demorando, questiona na ouvidoria do INSS. Identificação, nova conta. Oi, doutora, boa noite, admiro. Fiquei tão feliz com sua vitória. Deus te acompanhe. Te acompanhe desde o auxílio emergencial. Ô, Maria, um beijo, minha querida. Você é muito querida também. Tenho 20 anos e não tenho título de eleitor e nunca votei. Como faço a biometria? Olha, você tem 20 anos, é muito importante votar. Vocês estão vendo aí essa luta do PL 4614, vocês viram tanto que é necessário a gente ter alguém que nos representa. Então, é bom a gente votar. Então, eu sugiro que você faça o seu título, vá no próprio INSS, na agência e faça essa biometria. Quem já votou com biometria, ok. Doutora, lute pelas pessoas com anemia falciforme. Vou anotar isso aqui, tá? Hoje eu recebi uma mensagem, eu já visitei nessa campanha, eu visitei uma adolescente que tem anemia falciforme e também me comprometi, tá? Como conseguir divórcio gratuito? Na Defensoria Pública. Doutor, estou cuidando do inventário dos meus pais, isso prejudica no BPC? Não. Como o governo tem acesso à pensão alimentícia? Normalmente é porque a pensão alimentícia ela é retirada do salário lá do marido, a empresa retira, abate dos valores e informa isso. Gente, se a live hoje vai continuar recebendo BPC, agradeça. Gente, se a gente hoje vai continuar recebendo BPC, agradeça a doutora Michele. Ô, Lu, obrigada, viu? Eu, de fato, lutei muito para que vocês não tivessem os seus direitos negados. Mas eu tive apoio de muitas pessoas queridas que eu não posso deixar, né, de agradecer também,
que me ajudaram nessa luta, que foi a Carla, foi a Fátima, que foi o Fernando, que foi o próprio Duarte. De fato, eu comecei essa luta, iniciei lá atrás. Mas essas pessoas pegaram na minha mão e fomos juntos, né? E graças a Deus deu certo. Agora as pessoas entenderam o quanto é importante estarmos juntos. RG novo também serve para biometria. Se vocês já fizeram o RG novo, eles estão colhendo biometria lá também. Doutora, boa noite. Por que minha filha... Peraí. Por que minha filha não recebe o pé de meia? Provavelmente por causa da renda per capita. O irmão casado é responsável por irmão, pessoa com deficiência. Pode ter renda que não conta para o BPC? Ele mora na mesma família, na mesma casa? Se ele não mora na mesma casa, a renda dele não pode ser considerada. Qual vai ser a renda per capita para o ano que vem? Para quem recebe o Bolsa Família. O Bolsa Família ainda continua R$ 218. Eles provavelmente devem ter uma atualização aqui nos regulamentos. E eu tô de olho, assim que tiver, eu vou trazer para vocês. Tiveram outras pessoas também que ajudaram, gente. E eu não quero ser injusta. E quando eu lembrar de todo mundo, eu vou colocando os nomezinhos aqui, tá? Doutora, vamos fazer análise em todas as contas ou somente na conta que recebe o benefício? Nós vamos saber assim que o governo lançar esse tal desse regulamento deles. Meu irmão recebe o BPC e mora com ele. Mas em 2025 eu irei trabalhar e vou sair de casa. Ele pode ficar unipessoal e continuar recebendo o BPC normalmente? Pode sim, viu? J. Roseno. Você pode sair da sua casa e ele pode morar sozinho, se ele de fato é uma pessoa que tem autonomia. E ele pode ficar unipessoal e continuar recebendo normalmente. Gente, vamos devagar, que eu tô lendo aqui, tá? A renda soma dos moradores que moram debaixo do mesmo teto? Só debaixo do mesmo teto. R$218, mal dá para comprar uma cesta de alimentos. Um absurdo, também acho. Um absurdo. Fibromialgia, isso mesmo. Mel. Doutora, nos ajude na lei fibromialgia. Isso aí, Camila, deixa eu anotar isso aqui. Falei com vocês que vocês vão poder participar, trazendo, né, informação, sugestão. Minha mãe tem Alzheimer, só recebo a pensão de viúva e morreu meu filho com ela. Peraí. Meu filho tem BPC, ele pode perder? Depende do valor da pensão, tá? Altas habilidades também. Pode ter certeza, eu já estou estudando muita coisa. Tem alguma lei para criança com epilepsia, com oticídios, tanto preferência para dar andamento mais rápido no caso? Estou aguardando a justiça, estou aguardando. Gisele, a epilepsia de difícil controle é considerada uma deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão garante a prioridade na tramitação dos processos judiciais. Doutora, meu filho recebe BPC pela doença cardíaca. Peraí, gente, eu não tô conseguindo. Mandem aqui a mensagem de vocês nessa... Aqui, ó. Mandem nessa interrogação aqui, porque fica mais fácil, porque tá subindo as mensagens e eu não tô conseguindo. Bom dia. Meu segundo filho foi recém-diagnosticado, tem 32 anos. Posso pedir o segundo BPC? Pode. Não há nenhum impedimento. Como ficará o caso judicializado depois da publicação de hoje? Muda alguma coisa? Nada, não muda nada. Vai continuar os casos lá, garantindo direitos. Se seu filho tiver direito, for considerado uma pessoa com deficiência, com base nessa lei. E se você tiver ali dentro daqueles critérios de renda. Meus pais são aposentados, só que no momento estou na casa dele, porque não tem minha casa. Isso aí é um problema, porque a renda deles vai contar para fins de cálculo, lá no cadastro único. Posso casar com outra pessoa sem perder o benefício da minha filha? Gente, vocês podem casar, não tem problema não tem impedimento de casamento. Mas, se a renda desse marido for alta, pode perder o BPC sim.
É normal demorar mais de 2 meses a avaliação do benefício? Michele, eles têm aquele prazo, né, de 45 mais 45 dias para concessão, para análise de um benefício, para negar ou para conceder. Então, se demorou esses 2 meses, ainda está no prazo deles. Mas se demorou mais do que esses 90 dias, aí você pode questionar na ouvidoria ou então direto para a justiça. Moro com minha mãe, ela tem Alzheimer. Já expliquei esse aqui. Nós somos 3 aqui em casa. O mais velho está no meu cadastro. Ele fez 18 anos. Tem que tirar ele do meu cadastro? Você só vai tirar ele do seu cadastro se ele não morar mais com você. Se ele for independente, se ele morar em outro lugar. Você não vai tirar ele do seu cadastro porque ele tem renda. Porque eles vão descobrir quando ele começar a trabalhar, for cruzar os dados, identificar que ele mora no mesmo endereço que você, aí eles vão ver que pode ser uma fraude, alerta de fraude, porque superou renda. Então tem que tomar cuidado. Se tiver movimentação em outro banco, diferente do que eu recebo benefício, não tem problema. Se a movimentação não for alta, porque tem gente que tem uma movimentação alta, gasta um valor alto no cartão de crédito e acha ruim quando o governo descobre. Então, quando o governo descobre, aí ele corta o benefício. Biometria feita pelo banco é válida. Tenho 56 anos e tenho epilepsia que me incapacita de trabalhar. Mas meu filho mora comigo e tem carteira assinada. Giovana, se o seu filho tem carteira assinada, se o seu filho mora com você, aí você tem que verificar a renda dele. Porque se a renda dele for alta, aí você não vai conseguir. Quando mora só mãe e filha, agente social virado domicílio? Não, gente, só vai no domicílio quando é unipessoal. Quando a pessoa mora sozinha, porque eles querem ver se a pessoa mora sozinha mesmo. Porque na época que criou esse conceito de família unipessoal, lá na época do auxílio, algumas pessoas falavam que moravam sozinha, mas na hora que foram cruzar os dados, quando fizeram a declaração de imposto de renda, várias esposas estavam na declaração do marido. Aí descobriram que elas não estavam morando sozinhas, que não tinha família unipessoal ali. Esse empréstimo do cartão para a família toda, será que tem perigo perder? Eu empresto meu cartão para a família toda, será que tem perigo perder? Eu sugiro que você não faça isso, porque perigo você corre. Gente, prestem atenção. O governo, ele não tirou os direitos, mas ele tem intenção de tirar. Porque quando ele manda para a Câmara e para o Senado um projeto de lei daquele, é porque eles estão focados em identificar erros e fraudes para tirar direito. Concorda? Então, se eles tirarem, se eles identificarem ali algumas formas, instrumentos, eles não podem criar conceitos, mas eles podem criar regras para investigar. Aí eles investigarem e verificarem que ali existe uma pessoa que superou a renda, aí eles vão identificar com lupa. Então, tomem muito cuidado. Eu dei entrada no BPC e ganhei o retroativo. Eu coloquei na poupança pro meu filho. Eles cortam? Não. Meu filho é autista e o INSS está dificultando o benefício dele, sendo que minha renda é Bolsa Família. Simone, todas as pessoas que tiveram a negativa no INSS e estão dentro do critério, eu tenho sugerido ir para a justiça. Você pode procurar um bom advogado, especialista em BPC, ou ir para a Defensoria Pública da União, para garantir que o seu filho tenha o direito do benefício. Não desistam no primeiro não que o INSS te der. Quando vocês quiserem falar mais sobre BPC, eu vou ver se eu abro em fevereiro algumas aulas sobre BPC. Mais informação sobre o BPC. Se vocês quiserem também indicação de alguém que faz sobre o BPC, só vocês me mandarem, tá? Selminha. Doutora, essa regra de contar com renda de outras pessoas é muito cruel. Deveriam ser maior esse valor dos critérios. Selminha, concordo. E eu concordo que tudo que eles queriam alterar era cruel. Eles queriam tirar o direito de mais de uma pessoa com deficiência ter o direito na mesma família. Eles queriam tirar o direito da pessoa que tem uma casinha ali que ela conseguiu há muito tempo atrás
de não receber o BPC, porque eles acham que você é autossuficiente porque você tem uma casa, em algum momento da sua vida você conseguiu. Eles queriam tirar direitos. Então, por isso que a gente tem que ficar cada dia mais vigilante, tá? Tem prazo de validade? Doutora, me responde, por favor. Respondo. É verdade que quando a médica nega o benefício, sai o resultado no outro dia? Normalmente, sim. É mais rápido pedir o BPC via advogado? Achei difícil pelo app. Me ajuda aqui. Ô, Dani, pode me mandar mensagem que eu te explico, tá? Quem deu entrada na justiça demora, será que vem negado? Ô Eli, com relação à justiça, a gente não tem um prazo para falar para vocês, porque ali envolve um juiz, envolve procedimento, envolve fases, envolve marcação de perícia, envolve impugnação de perícia, envolve solicitação de perícia especializada, envolve tudo. Um dia eu vou explicar para vocês como que é cada fase do processo, para vocês entenderem. Porque às vezes tem colegas advogados que ficam nas redes sociais falando, não, eu consigo benefício para você praticamente igual mandinar, em 24 horas. Mas isso não é verdade. Então tem que tomar muito cuidado, né? CAD único, aquela atualização no CRAS de 2 em 2 anos? Isso. Doutora Michele, a mãe de criança recebe BPC, não pode estar com carteira assinada? Pode estar com carteira assinada, desde que a renda não ultrapasse aquele critério de 1/4 de salário mínimo, tá? Ô, gente, no mais é isso. Já expliquei, já deixei a caixinha de pergunta. Se a sua pergunta não foi respondida aqui, entra lá na minha caixinha de pergunta e manda mensagem lá. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a própria biometria para ficar aqui para consulta de vocês. E sobre os outros assuntos que vocês me encaminharem, tá bom? Mas amanhã é o último dia do ano. Queria deixar uma mensagem aqui para vocês. Queria agradecer por todos esses anos juntos, aquelas pessoas que estão chegando agora. Obrigada pela companhia. Espero que vocês fiquem por aqui e gostem do que vocês estão vendo por aqui. Contem comigo, assim como milhares de pessoas na época da pandemia, eu consegui judicializar 250 mil ações, eu consegui ajudar. Eu tenho feito a minha parte, é isso que eu faço, porque a minha consciência é com Jesus. Então, a minha consciência sempre eu faço para estar bem com Ele, com a minha consciência. Então, eu quero agradecer por tudo, por todos esses anos. Estou muito feliz por ter conseguido essa vaga na Câmara para mostrar que é possível fazer política diferente, que é possível defender as pessoas, defender nossos valores, nossos princípios, defender as pessoas em vulnerabilidade, defender as pessoas com deficiência, com muita coragem, muita vontade. Isso é possível. Então, amanhã eu vou deixar uma mensagenzinha, claro, de Feliz Ano Novo, mas eu queria, ter esse momento com vocês, de agradecer, de desejar um ano de 2025 repleto de realizações, com muita saúde, com muita sabedoria, que a gente consiga cada dia mais, que Deus me dê saúde, sabedoria, para defender vocês com qualidade, para trazer mais conteúdos, para conscientizar vocês do quanto é importante conhecer os nossos direitos, porque quando a gente conhece os nossos direitos, a gente sabe cobrar. A gente vai no lugar certo cobrar e as pessoas nos respeitam. E é isso que eu sempre fiz aqui, é isso que eu sempre vou fazer. Então eu quero agradecer todo o carinho, a amizade, agradecer aqueles também que me criticaram, porque já não gostaram de alguma coisa, mas as críticas servem para a gente melhorar. E as críticas servem também para a pessoa ter chegado antes. Porque se você critica, você tem que fazer uma coisa bem melhor do que a pessoa está fazendo para você chegar e criticar. Aqueles que me criticaram deveriam ter chegado antes e fizessem o que eu faço para poder criticar. Mas se não chegaram, eu lamento. Eu continuarei fazendo, eu continuarei trabalhando e continuarei defendendo aquilo que eu acredito. E que Deus abençoe todos nós, abençoe os nossos caminhos, dê serenidade, sabedoria e muita consciência e muita luz para a gente alcançar os nossos objetivos, enfrentar os obstáculos e desafios. Sempre com Deus na frente.
Muito obrigada, gente. Amanhã, último dia do ano, nós vamos falar. E eu vou deixar caixinha, claro, caixinha o ano inteiro, para vocês não ficarem desamparados. Saibam que eu realmente luto para a inclusão virar rotina e eu sempre estarei ao lado de vocês, porque eu nunca larguei a mão de vocês. Juro para vocês que eu nunca pensei em desistir. Nunca. Eu sempre fico mais motivada e com mais vontade de trabalhar a cada ano, com mais vontade de defender vocês, com mais vontade de fazer live. E é isso. Porque quando vocês mandam essas energias boas, torcem por mim, mandam para outras pessoas o nosso conteúdo, vocês fortalecem mais a nossa causa, tá? Então, ó, feliz ano novo, até amanhã, se Deus quiser, 2025, com muita informação e muita inclusão para todos nós. Um beijo!